Hello, guys, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Hoje vamos fazer a aula um pouco mais cedo. Hoje a aula não é ao vivo. Nós vamos fazer a aula e vamos soltar no horário aí para vocês, às 8 horas da noite de quarta-feira, para vocês darem continuidade no aprendizado de vocês. Então, estou de novo aqui e hoje vamos fazer a segunda parte da primeira aula, vamos dizer assim. Então, nós começamos a falar sobre verbo to be na primeira aula. Quem não lembra do que foi falado na primeira aula, faz o seguinte, vai lá, clica aqui nos nossos vídeos e dá uma olhadinha na primeira aula, que foi sobre verbo to be, sobre presente. Então, nós falamos de verbo to be no afirmativo, negativo e pergunta, que é o famoso verbo ser e estar. E eu falei para vocês, nós vamos pegar essas primeiras aulas para falar da base no inglês. Construir a base, porque assim que você constrói uma base e tem uma base muito boa, é muito mais fácil para você subir de level no inglês, aprender as outras partes que você vai precisar para o seu dia a dia. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E vamos fazer agora a segunda parte de construção. Então, novamente, vamos falar de presente e construção, só que agora eu não vou falar de verbo to be. Eu vou falar da outra gramática que é essencial para vocês terem uma boa construção. Ter um bom início de aprendizado no inglês, depois colocar mais vocabulário e colocar mais construção. Vamos lá? Antes de eu ir para a gramática, eu quero mostrar para vocês um vocabulário. Por quê? Porque com esse vocabulário a gente vai conseguir colocar essa gramática em prática. Então a gente precisa ter mais ou menos um norte aí, uma noção, para a gente conseguir já aplicar essa gramática. Lembra que o verb to be, no caso, né? Am, is e o they, eles são ser ou estar. Eles simplesmente vão sempre significar aquilo. Ou você vai falar que você está num lugar, ou que você é algo. Então, vai sempre referente a essa parte. Esse é o nosso verbo to be. Agora, quando nós falamos dos outros verbos, como é que nós fazemos a sentença? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar com o vocabulário, com os verbos. Vou mostrar diversos verbos aqui para depois a gente fazer uma construção em cima disso. Então, vamos lá. Buy, comprar. Dance, dançar. Drive. Tenta repetir aí na sua casa, depois da minha pronúncia, só para você pegar a pronúncia de cada palavra. Help, ajudar. Open, abrir. Play, jogar. Read, ó, read. Esse R, ele não é como o RR do português, tá? O he, não é he, é read. Read, read. E aí agora, sleep, leva um pouquinho o E. Sleep. Então, ler e dormir. Vamos de novo? Buy, dance, drive, help. Open, play, read and sleep. Próximo. Wash, lavar as mãos, como diz na imagem. Walk, write, ó, não tem esse W, é ra. Write, escrever. Present, de apresentar algo. Present. Speak, speak English. Swim, travel and fly. Nadar, voar. E aqui voar também. Aqui do travel é de viajar, tá? E aqui é voar. Vamos de novo. Wash, walk, ride. Present, present. Speak English, swim, travel and fly. Mais verbos pra gente. Deliver, design, manage, manage, sell, teach, repair, send, call. Vamos lá, delivery de entregar, design de desenhar algo, no caso, né? Não desenhar de papel, mas desenvolver algo referente ao design. Manage, ok, de gerenciar. Sell, de vender. Teach, de ensinar. Repair, de reparar algo, arrumar algo. Send, de enviar. E call, de ligar ou chamar. Então, delivery,
design, manage, sell, teach. Ó, teach, o T é como se fosse mudo. Teach, repair, send, call. Então, esses são alguns verbos que nós utilizamos. Perfeito. Então, para que nós estamos aprendendo verbo, Luciano? Então, vamos lá. Agora nós vamos colocar ele em uma sentença. Vou mostrar para vocês a gramática e a estrutura para vocês começarem a praticar e entender um pouco melhor por que eu mostrei os verbos para vocês agora de começo. Então, vamos lá. Muito importante. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, como eu fiz na aula anterior, com exercícios também no final da aula, mas pega um caderninho, anota isso, anota essa estrutura, faz suas anotações, porque isso vai te ajudar a clarear muita coisa. Então, vamos lá. Subject, verb e complement. Então, aqui nós temos o sujeito, que nós já aprendemos na aula passada. Novamente, se não viu, dá uma olhada lá. Verb, que é o nosso verbo, e complement. Então, aqui, I read a book. I send emails. You go to Italy. You sell computers. We live in Brazil. They play soccer. They have a car. Ok? Lembra desses verbos que nós aprendemos agora? Só o live que é o morar, né? Ou viver. I live in Brazil, eu moro no Brasil, no caso. E aqui, a book. Então, I read a book, eu leio um livro. I send emails, eu envio e-mails. You go to Italy, você vai para a Itália. You sell computers, você vende computadores. We live in Brazil, nós moramos no Brasil. They play soccer, eles jogam futebol. And they have a car, eles têm um carro. Então aqui nós temos os verbos e não temos, presta atenção um pouquinho aqui. Aqui nós não temos o verbo to be em nenhum momento. Então isso que é importante. O verbo to be ele nada mais é do que um verbo. Se nós usarmos o verbo to be, nós não usamos esses verbos que estão aqui. Tá? Então, para presente simples, bem importante isso. Podem anotar, para presente simples, ou é um, ou é outro. Eu não vou usar o read you have together, como eu não vou usar o when you read together. Não vou usar o verbo to be, nem o verbo normal junto, e nem dois verbos na mesma parte, ok? Então, isso é importante. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Colocam um verbo to be e colocam um verbo em seguida. E não é possível. Ou você usa um verbo, ou você usa outro. Tudo bem? E agora vamos a uma particularidade referente aos verbos. He, she, and it. Então, anotem isso. He, she, and it. Toda vez que nós utilizarmos esses sujeitos, nós vamos ter que fazer uma alteração no verbo. O verbo ele tem que vir para a terceira pessoa. Vou mostrar para vocês essa regrinha. Mas, inicialmente, essa é a regra, tá? Anotem essa regra primeiro. He, she, it. Eu sempre levo o verbo para a terceira pessoa. Observação. No afirmativo. Sempre que for uma afirmação, tá? Uma sentença positiva, eu vou sempre mudar o verbo quando eu usar o he, she, and it. Então, vamos lá. He reads a book. He sends emails. She goes to Italy. She sells computer. She lives in Brazil. It plays soccer. It has a car. Então, ele houve uma mudança. Vou voltar aqui o slide anterior só para vocês darem uma olhada no verbo. Ó. Read, reads. Send, sends. Go, goes. Sell, sells. Live, lives. Play, plays. And have, has. Essas são as mudanças que ocorrem quando você utiliza he, she, it. Para afirmativo no presente. Tá? Ah, mas quando eu sei como mudar? Quando você utilizar esse sujeito. Utilizou he, she, it, automaticamente você tem que mudar o verbo quando for afirmativo.
Mas você vai falar, pô, professor, mas eu não sei como eu vou mudar o verbo. Como é que eu faço essa construção? Como é que eu sei o que o verbo vai se transformar, por exemplo? É só colocar o S no final? Por exemplo, go, é só colocar o ES no final? Então, isso eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar essa regrinha. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma regra que eu separei para vocês. Eu vou disponibilizar essa regra junto com o material para vocês olharem a regra e aos poucos irem memorizando. Vamos lá. Rules. In the most case, we add the letter S. Então, na maioria dos casos, nos verbos, nós vamos apenas adicionar a letra S. Isso que vai acontecer na maioria das vezes. Por exemplo, work, works. Drive, drives. Run, runs. We add ES in verbs that end with the letters O, SS, X, CH, SH. Então vamos lá. Nós vamos adicionar as letras ES para os verbos que terminarem em O, SS, X, CH, SH. Por exemplo, do, does. Miss, misses. Mix, mixes. Catch, catches. Push, pushes. Terminou? Tem esse final, o SS, X, CH, SH, nós acrescentamos o ES. Próximo. When the word ends with consonant plus Y, we remove the Y and add IES. Então, quando terminar em consoante e Y, o que nós vamos fazer? Remover o Y e colocar o I, né? E, consequentemente, o ES. I e ES. Essa vai ser o nosso final. Por exemplo, cry, cries, yes. Fly, flies, yes. E aqui já é outra regra. Deixa eu já apagar isso aqui. São só esses dois na regra, ok? E agora vamos para uma outra regra que é importante. When the word ends in vowel plus Y, we add S. Então, no primeiro é quando ela termina em consoante mais Y. Aqui é quando ela termina em vogal mais Y. Nesse caso, nós só acrescentamos o S. Por exemplo, buy, buys. Say, says. Play, plays. E aqui nós temos os irregulares. Irregulares eu vou passar uma tabelinha para vocês. Esses aqui, infelizmente, são as exceções que nós temos no inglês, onde não há uma regra. Nesse aqui você precisa memorizar. Eu vou passar uma lista para vocês, vou deixar uma lista de vocabulário para vocês darem uma olhada, ver os verbos que vocês mais utilizam, no caso. Foca em memorizar primeiro o que você tem mais contato, o que você mais utiliza quando vai montar alguma frase. E aos poucos você vai acrescentando mais e mais e mais vocabulário, né, no seu inglês. Tá bom? Have, has. E o verbo to be, ele tem o am, is e o are. Depois eu vou deixar essa lista para vocês. Mas tudo bem? Vamos dar uma olhadinha novamente. Vamos recapitular aqui. A maioria dos verbos ele tem um S no final. Então, só vou mudar quando for he, she, it. Essa é uma regra para a terceira pessoa do singular. Então, eu não vou mudar quando for I, não vou mudar quando for we, não vou mudar quando for you e não vou mudar quando for they. Só vou mudar em afirmativo, tá? Sentenças positivas, para he, she and it. Aí eu sigo essa regrinha aqui. Então, vamos lá. A maioria deles, S no final. Work, works. Drive, drives. Run, runs. Quando terminar com O, SS, X, CH, SH,
we use yes. Então, do, does, miss, misses, mix, mixes, catch, catches, push, pushes. When it finishes with consoant plus y, quando terminar com consoante mais y, nós substituímos o y por es, ok? I-es. Cry, cries. Fly, flies. E quando for vogal, mais y, buy, buys. Say, says. Play, plays. Só colocamos o s no final. E nós temos os irregulares, que aí você vai ter que sempre consultar essa listinha até você memorizar alguns. Pô, mas é muito difícil memorizar. Como é que eu vou lembrar tudo isso na hora que eu for utilizar, quando eu for escrever ou quando eu for falar? Pessoal, não se preocupe em memorizar. Aprenda um pouco das regras, pratica nos exercícios que nós vamos fazer e aos poucos você vai dominando os verbos. Você não vai saber de todos os verbos, mas você tem que tentar sempre lembrar o que você mais utiliza. E aos poucos você vai acrescentando. É mais fácil você acrescentar uma a uma do que você acrescentar 100 de uma vez. Não vai ser possível você fazer essa memorização. Então, use work. Quando for he, she, it é works. Drive, quando for he, she, it é drives. E assim por diante. Essas eu utilizo mais, essa é que eu vou memorizar mais rápido. Essa eu utilizo menos, eu vou consultar quando eu precisar usar. E aos poucos eu vou memorizando essa palavra também. Tudo bem? Outra coisa, pode deixar o seu questionamento aqui no chat, pode mandar mensagem aqui no vídeo para nós, não tem problema. Nossa equipe vai estar aqui para responder algumas perguntas de vocês, para tirar dúvidas também, se for necessário. Pode ficar tranquilo, pode deixar seu comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida, que vamos tentar esclarecer para você. Então agora vamos ao próximo slide, vamos ver um pouquinho de prática. Vamos lá, vamos pensar nessa primeira atividade aqui, que é um afirmativo. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Pausa o vídeo, vocês vão conseguir baixar esse material. Então, pausa o vídeo agora. Tenta resolver. Tenta fazer o máximo aqui, tenta fazer todas as atividades. Depois, volta para o vídeo e faz a correção comigo. Perfeito? Então, vamos lá. Vou fazer a correção aqui e vocês depois verificam se está certo de vocês. Caso tenha alguma dúvida depois também referente à correção, pode deixar aqui no comentário. Tá? Então vamos lá. You. Lembra do you? You dance. Nessa atividade, como eu não expliquei, só para vocês entenderem, vocês têm que completar a sentença usando os verbos que estão em parênteses, tá bom? Fazer a mudança quando for necessário. Então, lembrando, quando for he, she, it, nós vamos fazer a mudança do verbo. Quando for you, we, they, nós não vamos, I, you, we, they, nós não vamos fazer a mudança do verbo. She sells. They read. We manage. He, esse aqui, deixa eu colocar para vocês, ele termina em quê? SH. Quando termina em SH, o que acontece? Nós colocamos E e o S. Para he, she, it, nesse caso, he. I open. She, novamente, sends, porque é she. They have. It, o que acontece com it quando é consoante I, Y? Nesse caso, flies, tá? Então, he, she, it, quando for o caso uma consoante e o Y, eu mudo para I, E, S. You teach. She plays, nesse caso. Termina em vogal mais Y. It delivers. Porque é o S. Que é it writes. Porque é she. Desculpa, porque é he. They walk. We help.
I go. He. Nesse caso, eu tenho by. Como é que ele termina? Vogal E, Y. Então, buys. You present. We drive. Drive. Ó, eat. E aqui é go. Termina em O. He goes. She. Qual que é o verbo? Call. She calls. He has. I travel. Vamos de novo. Só para a gente confirmar. You dance at the nightclub, certo? She sells, porque é China. She sells products. They read newspapers. We manage a team. He washes his bicycle and open a company. She sends, porque é she, an email. They have money. It flies. You teach English. He plays volleyball. It delivers food. He writes reports. They walk on the beach. We help our students. I go to Australia. He buys, porque é he, clothes. You present your project. We drive well. It goes fast. She calls her boss. He has many customers. And I travel to France. Ok? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que depois eu respondo para vocês. Então, esse é o nosso afirmativo. Mudamos quando for he, she, it e não mudamos quando for o restante. Agora, vamos falar de negativo. Tá? Nesse caso aqui, o importante é você primeiro saber que, vou apontar aqui para vocês. Quando for o sujeito he, she ou it, nós sempre vamos utilizar o does. Então, deixa isso marcado. Anota isso, por favor. Vai ajudar vocês bastante. Não se preocupa com not agora. Mas does. Esses aqui, eles são os nossos... O does, ele é o nosso auxiliar. O que que ele faz? Ele auxilia? Ele vai auxiliar a gente na nossa frase. Simplesmente isso. No verbo to be, como é que acontece? Então, por exemplo, no verbo to be é assim. I am a teacher. No negativo é I am not a teacher. Essa é a nossa construção com o verbo to be. Mas quando nós fazemos a frase, vou deixar isso aqui. Quando nós fazemos a frase sem o verbo to be, por exemplo, read. Tá, vou fazer com he, só porque está aqui mesmo. He reads a book. Não é a mesma coisa do que o verbo to be. Nós não podemos apenas chegar aqui e fazer isso aqui. No verbo to be, nós apenas acrescentamos o not. Quando nós usamos outro verbo que não seja o verbo to be, nós não podemos apenas acrescentar o not. Nós temos que usar um auxiliar para poder negativar a frase. Ok? Então, nesse caso, é o nosso does. Tá? Do ou does. Depende do sujeito. Nesse caso aqui, nós temos o does para he, she, it. Então, seria dessa forma aqui. Ó. Esse é o errado. Vou deixar o correto aqui para vocês. E esse é o correto. Já separado, bem separado ainda. Does not read a book. Perfeito? Então é simples. Vamos lá. Com o verbo to be nós colocamos o not. Perfeito. Quando não é verbo to be, nós não podemos apenas acrescentar o not. Nós temos que utilizar um auxiliar para negativar a frase. Utiliza um auxiliar. Quais são os nossos auxiliares? Do e o does.
E agora, foca nesse quadrinho aqui que eu fiz para vocês. Então, ó, he, she and it, esses sujeitos daqui vão ser sempre does. Does. Então, nesse caso, he not read a book, errado. He doesn't, ok? Or he does not read a book. Ok? Ou a nossa contração que eu coloquei aqui embaixo para vocês, doesn't. Tá? É aquela contração que nós vimos na aula passada. O verbo to be tem a contração e o does também tem a contração. Does e not tem uma contração que é doesn't. Então, eu sempre preciso disso para poder negativar a frase. Se eu negativar sem isso, a minha frase está errada. Essa frase está errada. Aqui, ó. Melhor. Está errado. Ok? Então, vamos lá. He doesn't read a book. Outra coisa, você fala assim, tá, mas no afirmativo eu mudo o verbo lá em cima. Se nós voltarmos lá em cima, você vai ver que, pô, mudamos o verbo aqui para reads. Porque aqui ele está sem o S. Outra coisa importante, anotem como observação. Você nunca vai mudar o verbo quando for negativo. Lembra a observação que eu falei quando nós estávamos fazendo a sentença anterior? Eu falei o quê? Muda para a terceira pessoa he, she, it, sempre quando for afirmativo, uma sentença positiva. Sempre vai mudar. Uma afirmação, tá? Uma sentença positiva sempre vai mudar o verbo. Quando for negativo, você não vai mudar o verbo. Vamos por partes. Quando for negativo, você não vai mudar o verbo. Então, você muda no afirmativo, mas não muda no negativo. Ok? Positivo sim, negativo não. Então, aqui, porque quando eu utilizo does, eu nunca vou mudar o meu verbo. Toda vez que eu utilizo um auxiliar, eu não mudo o verbo. Então, he does not read a book. He does not send emails. She, vamos usar a contração agora, doesn't go to Italy. She doesn't sell computers. She doesn't live in Brazil. It doesn't play soccer. It does not have a car. Nenhum verbo foi alterado, porque eu estou usando o negativo e o meu auxiliar. Sempre que eu preciso negativar, eu uso o does. Ok? Se teve alguma dúvida, para aqui o vídeo, veja de novo, vê as explicações, vê os exemplos que eu dei aqui para você, para a gente ir para o próximo slide. Dúvidas? Podem colocar aqui embaixo. E aqui é o nosso I, you e they. Então lá falamos dos sujeitos he, she and it. Tá, mas quando for I, you, we, they, lembra que eu falei anteriormente? Nós temos dois auxiliares. O do e o does. He, she, it, eu uso does. I, you, we, they, I use do. Então é simples. Esse é o nosso auxiliar, né? O do é o nosso auxiliar. O not é para ajudar, para negativar a frase. E o don't é a contração. Então fica. Novamente, eu não posso fazer direto. Não posso fazer I not read. É errado. Eu tenho que fazer I do not read a book. É assim que tem que ser minha construção. Preciso de um auxiliar para negativar. Sem ele, a negativação está errada. Então vamos lá. I don't read a book. I don't send emails. You don't go to Italy. You do not sell computers. We don't live in Brazil. We, já falei, sell computers. We don't play soccer. They don't have a car. Tudo bem? É a mesma regrinha do outro. Nesse caso, o verbo ele continua o mesmo. Nós não mudamos para eles no presente e nós não vamos mudar para ele no negativo também, por causa do auxiliar e não tem mudança, né? Então não é necessário
Esse aqui é um pouquinho mais fácil, porque como ele não tem a mudança no negativo, não tem a mudança no afirmativo, no negativo deixamos da mesma forma. Então vamos praticar um pouquinho agora. Vamos lá. Novamente. Aqui, mesma coisa que nós fizemos anteriormente, mas agora nós temos uma mescla entre afirmativo e negativo. Pausem o vídeo, tenta fazer o exercício e depois volta aqui para o vídeo e corrige comigo. Vamos lá. Nesse caso negativo. Qual que é o auxiliar do you? Does ou doesn't? Sorry. Qual é o auxiliar do you? Do ou doesn't? Do ou does? Do ou does? Do. Qual que é o negativo? Not. E aqui, play. Ou posso simplesmente fazer a contração, tá? A contração dele seria, que eu estou falando aqui, don't play. Don't play. Ou faço contraído, ou faço sem a contração. Não tem problema. Vou fazer com a contração aqui só para vocês também treinarem essa parte, porque é muito mais utilizado. She, qual que é o auxiliar? Do ou does? No caso, he, she, it é sempre does. Does not. Verbo drive. Mudo o verbo ou não mudo o verbo? Não mudo o verbo porque eu estou usando o auxiliar. Lembrem-se disso. Contração, does. Contração é fácil. Coloco o does ou do, coloco o N, o apóstrofe no O, no lugar do O, no caso, e o T. Próximo. They don't read e-mails. We, o que está escrito aqui? Ok, we don't, de novo, we don't write. Agora aqui é afirmativo. Então, nesse caso, eu não preciso do do e does, porque é um afirmativo. Lembra do do e does eu uso para negativar. E aqui eu tenho o he. Então, no caso, eu tenho que fazer o quê? A mudança do verbo. Se você não mudou, lembra que no afirmativo, a mudança do verbo, vem aqui e corrige. I, afirmativo de novo, mas é I. Então, I não tem mudança de verbo. She does. Does, qualquer verbo, sell. She doesn't sell. They, isso aqui seria afirmativo. Repair. They repair. It doesn't. Doesn't fly. You don't travel. He does. É negativo, vamos ver. Não, isso aqui é afirmativo. Então, nesse caso, plays. He, she, it, eu mudo o verbo, fica plays. It. Isso ok? Ok, doesn't. Swim. Não nada, né? He para ficar um pouco mais visível. He does. He doesn't have. Não mudo porque é negativo. Se fosse afirmativo, seria has. Como é negativo, doesn't, e o verbo fica na forma básica. Not walk. Don't walk. We don't go. I do. Esse do aqui tem uma confusão. Ah, mas o do, ele é fazer, mas ele também é o meu auxiliar. Quando eu sei, isso aqui é um afirmativo. O meu verbo, no parênteses, ele é o do, ele é o fazer. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu sei que aqui não preciso de auxiliar nenhum. Eu sei que esse do, ele se refere a um verbo.
Então, é o verbo fazer. Eu faço minha lição de casa. Se fosse negativo, eu não faço, seria dessa forma aqui, ó. I don't do. E aí o restante, né? My homework. Ah, mas são dois do, exato. Porque um é o meu auxiliar, que ele só é negativo. Ele só é o não do português, né? Eu não faço. Esse não é referente a esse don't. Tá? É referente a esse don't. Então, nesse caso, I don't é simplesmente isso. É o não. E o do é o meu verbo. Então, eu não faço. Esse don't é not e esse do é o meu verbo. Aqui, she doesn't okay, buy. You don't send. Send é isso. We teach. We, no mudo verbo, afirmativo, simples. Does work. Doesn't work. She doesn't care. Aqui é design. She doesn't design. Doesn't manage. E aqui, I don't sleep. Tudo bem? É bem simples. Negativo, auxiliar, do ou does, depende do sujeito, mais o not. E aí o verbo na forma básica. Se for afirmativo, he, she, it, eu mudo o verbo. E se for I, you, we, they, eu não mudo o verbo. Tudo bem? Esse aqui do do, como verbo e, né? Verbo e auxiliar. É simples. Você sempre precisa de um verbo depois do auxiliar. Então, para negativar, você precisa do don't. Já é uma regrinha, já está na sua construção. O verbo aqui pode ser o do, pode ser o have, pode ser o walk, pode ser qualquer coisa. Então, esse do você vai conseguir identificar que é um verbo por quê? Porque você sabe que depois dessa construção do do not, que é o nosso auxiliar, você precisa de um verbo. E aí ele pode ser o verbo fazer, que esse aqui também é do. Pode ser trabalhar, pode ser o que for. Nadar, estudar, ensinar, enfim. Mas a construção é essa. E agora vamos à parte, para a gente finalizar aqui, vamos ver a pergunta. Como funciona essa parte de pergunta agora? Pergunta é a mesma construção. Tá? Só que, lembra que no verbo to be, o que nós fazemos no verbo to be? I am a teacher. Vou dar ele como exemplo, porque é mais fácil. Porque se vocês aprenderam lá, aqui é a mesma ideia. I am a teacher. Pergunta, am I a teacher? O que acontece? Nós mudamos ele de lugar. Lembra disso? Sujeito, verbo to be. Pergunta, verbo to be, sujeito. Aqui é a mesma coisa. Mas a diferença é que agora o do e o does vão na frente do sujeito. Eles estão aqui. Então, essa é a construção. Vamos lá, vamos pegar essa primeira sentença. I read, vou pegar em afirmativo. A book. Negativo. I don't read a book. E agora que você está aprendendo, pergunta: do I read a book? Aqui eu tenho a sentença afirmativa, então não preciso do e does. Lembra disso? Não preciso do e does porque é uma sentença positiva. Negativa, eu preciso do do mais o not, né? O do e does mais o not. E quando for pergunta, eu simplesmente identifico. Lembra? I, you, we, they é sempre do. Então, porque aqui é o I, eu preciso do do para fazer pergunta. Tudo bem? Nós não temos... No português, geralmente, nós fazemos direto. Não existe esse auxiliar. Nós perguntamos
I read a book, só na entonação, mas no inglês nós precisamos do auxiliar para fazer pergunta e negativar. Então, ele sempre vai estar ou na frente ou aqui no meio quando ele for negativo. Tudo bem? Vamos treinar. Do I read a book? Do I send emails? Do you go to Italy? Do you sell computers? Do we live in Brazil? Do we play soccer? Do you have a car? Agora, he, she, it. Lembrando que he, she, it é sempre does. Então, mesma construção. Só que agora, ao invés de o do na frente, vai o does por causa de do, he, she, and it. Does he read a book? Does he send emails? Does she go to Italy? Does she sell computers? Does she live in Brazil? Does it play soccer? Does it have a car? Outra coisa importante, mais uma observação para vocês. Na pergunta, usando does, que é o nosso auxiliar, toda vez que nós usamos o auxiliar, usamos does tanto para negativo ou pergunta, nós nunca mudamos o verbo. Então, novamente, agora eu vou construir isso para vocês. He, she, it muda o verbo apenas no positivo. Ele não muda no negativo e não vai mudar também na pergunta. Então, aquela regrinha que eu mostrei para vocês de mudança de verbo, colocar o S, colocar o ES, mudar o Y, é só quando for positivo. Quando for negativo, o verbo ele fica da forma básica, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui não tem S, aqui não tem S, aqui não tem S e aqui não muda o verbo para has. Perfeito? Isso é muito importante. Isso vai fazer um diferencial muito grande no seu inglês. Sabendo que qual é a forma básica, quando eu mudo o verbo, quando eu uso auxiliar. E isso é a sua construção básica. Sabendo disso, fica mais fácil depois. Porque, eu quero falar um outro verbo. Cara, a construção é a mesma. O do e o does é na frente, se for pergunta, o sujeito é aqui. E aí você só muda o verbo para um verbo novo que você aprendeu. E o complemento, você muda para o que você quer dizer. E aí você vai ficar fazendo essa troca. Se eu sei que essa é a minha construção, eu só fico mudando a palavra. Porque a minha construção inicial é a mesma. Toda vez que eu vou fazer pergunta para he, she, it, eu vou usar essa construção. O does, o he, o she, o it. E o verbo, eu vou fazer o verbo que eu quiser colocar. Quero colocar work, does he work? Quero colocar travel, does he travel? Quero colocar study, does she study? E aí por diante. Então, a construção ela fica sempre a mesma. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos praticar um pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma atividade de construção. Simplesmente construção e pergunta. Então, pausem o vídeo. Tentem construir essas perguntas aqui, com does ou do na frente. Depois, voltem para o vídeo e façam a correção comigo. Vamos lá? Aqui. They write reports. Como é que eu faço pergunta com isso? Qual é o meu sujeito? They. Para they, o que eu uso? Do ou does? Do. Do they write reports? Relatórios, né? Eles escrevem relatórios. Agora que é o seguinte, nós aprendemos isso no verbo to be. Nós temos dois nomes aqui, mas é só identificar. Pedro e Bia é a mesma coisa aqui, they. É a mesma coisa aqui, they. Deixa eu deixar aqui do lado. Mesma coisa aqui, they. Qual que é o auxiliar que nós utilizamos para they? Do. Então, do Pedro and Bia buy clothes. Pergunta. Carlos. Carlos é igual a he. Porque é ele, é igual a he. Então, nesse caso, qual que é o auxiliar que nós vamos para he? Does.
Does Carlos fly? Carlos é a mesma coisa de he. Por isso que nós usamos o does, tá bom? Então é isso, identifica. Se é nome, identifica qual é o sujeito para você saber qual auxiliar que você vai utilizar. Mesma coisa para o verbo to be. Mesma coisa para mudança de verbo também quando você precisar. Do you manage a team? Laís, she. Então, does Laís teach English? Duas pessoas, de novo. Brian and Rose. É igual a they. Então, nesse caso, do Brian and Rose sell products? Here, it. Does it open in the afternoon? O auxiliar do it, does. O auxiliar do you? Do you read newspaper? E o último, com o auxiliar de he? Does. Does he have an office? Tudo bem? Então, lembrando, achou o sujeito? Já sei qual auxiliar que vou usar na pergunta, o do. Sujeito, novamente, they, do. Sujeito é Carlos, que é o he, does. You, do. She, does. Do, Dana, do. It, does. You, do. And he, does. Nunca mudando o verbo. Pode ver que meu verbo continua da mesma forma. Eu apenas coloquei o do e o does na frente para fazer a construção. Ok? Então é isso. Corrige as suas atividades. Agora, dá uma olhadinha. Vê o que eu passei. Volte em algumas partes do vídeo se você não entendeu. Dá mais uma olhadinha, anota. E deixa o seu comentário aqui embaixo. Caso você não tenha entendido algo, caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário do YouTube que nós vamos responder para você, referente a isso. E outra coisa, vou fazer que nem eu fiz na aula anterior, vou deixar os links aqui para você. Então, vou deixar o link desse material para você baixar e fazer e praticar esses exercícios, pegar a construção e ter essas regrinhas aí para você. E vou deixar um outro link, que é um e-book de exercício. Nesse e-book de exercício, você clica lá, baixa o e-book e coloca em prática. Faz atividades, faz exercícios, né, no caso de positivo, negativo e pergunta, de acordo com o que você aprendeu aqui agora, ok? E deixa o seu like. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda quarta-feira a gente vai fazer uma aula aqui para você. Essa é a nossa ideia aí para vocês. Maioria das vezes ao vivo, e quando não der para fazer ao vivo, vamos fazer gravado a aula, vamos colocar aqui no YouTube para vocês, deixe os comentários, vamos interagir com vocês. E também segue a gente na página do Instagram. Vou deixar aqui para vocês, que lá a gente sempre posta atividade, quiz, tudo referente ao inglês. Ok? Pessoal, muito obrigado por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. E até logo. Tchau, tchau.